Olá, pessoal! Sou a professora Marita, de Matemática, e hoje eu tô aqui com os sextos anos para a gente poder continuar o nosso assunto de operações com números racionais. Até agora a gente viu multiplicação de números racionais na forma decimal e fracionária. Hoje a gente vai começar a falar da divisão. Lembra? Eu deixei um exercício aí da Dona Ruth. Só que antes eu preciso dar 3 recadinhos para vocês. Um deles, 3 recadinhos, ó, 2 recadinhos. Um deles é que essas aulas estão disponíveis em 3 canais diferentes. Canal da TV aberta, está lá na internet, no aplicativo do Classroom. O segundo recadinho é referente ao aplicativo do Classroom. Dentro, aplicativo do Classroom, professora, aplicativo Aula Paraná. Dentro do aplicativo do Aula Paraná tem o Classroom. E aí no Classroom vocês vão ter lá os slides disponíveis, que a professora vai apresentar na aula de hoje. Vão ter também atividades e uma frequência para ser respondida. Então, com relação às atividades lá do Classroom, é bem importante vocês pensarem que, para quem está usando o aplicativo, essas atividades precisam ser respondidas e devolvidas para o professor. E para quem está em contato com a escola, as atividades precisam também ser devolvidas, tá? Não pode esquecer, porque é assim que conta a frequência de vocês, ok? Muito bem. Então, continuando aqui o nosso assunto, eu deixei um desafio de quem? Da Dona Ruth. O que aconteceu com a Dona Ruth? Ela foi lá e comprou 5 carretéis. Os 5 carretéis juntos custaram R$ 8,25. Quer saber quanto custa um carretel? Ou seja, eu vou ter que pensar numa ideia de divisão. Lembra, na aula passada eu só dei uma dica e não contei. Todo mundo conseguiu pensar que era divisão? Todo mundo conseguiu organizar o seu pensamento da seguinte forma? 5 custa tudo isso, quanto vai custar cada um? Ideia de divisão, mas vou dividir quem por quem? Vou dividir R$ 8,25 por 5, porque se os 5 juntos custam R$ 8,25, para eu saber um deles só, eu tenho que pensar na divisão, ok? Muito bem. Para a gente começar a pensar aqui na divisão, a gente vai pensar em uma decomposição. Eu vou decompor. O que é decompor mesmo? Eu vou separar. Eu vou pensar de forma separada. A parte inteira da parte decimal. Quem é a parte inteira desse número? O 8, porque ele está aqui antes da vírgula. Então, 8 é a parte inteira de 8 unidades, de R$ 8 inteiros, né? E o 25 centavos é a parte decimal, que é referente a 25 centésimos. Então, a gente vai pensar separado esse número. Como é que será que eu vou pensar? Vamos olhar aqui, ó. Vou fazer uma estratégia de cálculo mental. Posso efetuar 8 dividido por 5? Posso. Vai dar certo? Vai. Só que eu vou pensar separado. 8, eu sei que é 5 mais 3. 5 dividido por 5 fica fácil, não é? Ó, 5 dividido por 5, 1. Mas e aqui? R$ 3 dividido para 5 pessoas. Quantos reais ou quantos centavos cada um vai ficar? Vamos efetuar essa divisão para a gente ver aonde que a gente chegou na conclusão dos 60 centavos. Então, vamos lá. 3 unidades, ou R$ 3, né? Vou dividir em 5. A minha pergunta é, vou usar a ideia de divisão de quantas vezes o 5 cabe dentro do 3. Cabe uma vez inteira? Vamos ver. Uma vez o 5 dá 5. Eu consigo tirar 5 de 3? Não consigo. Dentro do conjunto dos números naturais eu não consigo tirar. Então, o que eu vou precisar fazer? Não cabe nenhuma vez inteira. Ah, então vai caber partezinhas. Isso mesmo. Então, a unidade, o que separa a parte inteira da parte decimal? A vírgula, né? Então, eu tenho a unidade, tenho décimos e tenho centésimos e assim por diante. Muito bem. Se não
cabe nenhuma vez inteira, então eu vou ter 0 partes inteiras do 5 cabendo ali dentro do 3. Guardaram isso? Mas e agora? Eu vou ter que ir para a parte decimal. Então, quando eu ponho um 0 aqui, na parte decimal, acontece o quê? Eu estou trabalhando com 30 décimos. Vamos só fazer uma equivalência aqui. Então, se eu falo 3 inteiros, não é a mesma coisa que 30 décimos? São frações equivalentes, não são? Que eu posso olhar 3 e o 3,0. Então, isso daqui são equivalentes. Concordam? Muito bem. Então, 30 décimos. Se eu dividir por 5, vai dar 6 décimos. Estou na casinha aqui dos décimos. Olha lá, deu 0 inteiros e 6 décimos. 6 décimos vezes 5, 30 décimos menos 30, 0. Ok? Até aí tudo bem? Mas, professora, deu 60 centavos. Ah, então vamos voltar também para o nosso pensamento de equivalência. 0,6 a gente já sabe da aula passada que é a mesma coisa que 0,60. Vamos ver nas frações? 6 décimos não é equivalente a 60 centésimos? É equivalente. Ah, então eu posso dizer que 0,6, ou seja, 6 décimos, é equivalente a 0,60 centésimos, que é o nosso 60 centavos. Então, quando eu divido 8 por 5, vai dar R$1,60. Guardaram isso? Muito bem. E a parte decimal? 25 centavos. Bom, posso pensar em dinheiro. 25 centavos. Qual é o valor que, se eu pegar 5 vezes esse valor, vai dar o 25 centavos? Ah, professora, eu já sei que se eu pegar 5 centavos vezes 5, dá os meus 25, não é? Ó, 5 centavos mais 5 centavos mais 5 mais 5 mais 5, 25. Então, ok. Opa, então eu já sei. R$1,60 com mais 5 centavos. Vai ficar como? R$1,65. Olha lá, recapitulando aqui, ó. R$8,25 dividido por 5. Pensando no 8, posso separar, ó, a professora fez um resumão aqui do nosso pensamento. Pensando em separado, posso dar aqui R$1,60 com mais 5. Mas, prof, eu preciso fazer tudo isso? Eu não posso fazer só a divisão direto? Posso. Vou apagar aqui para a gente poder fazer a divisão. Então, o que vai ser a divisão? Olha lá. R$8,25. Vou dividir em 5. Lembrando que eu tenho unidade, décimo e centésimo. Então, vou colocar aqui as minhas casinhas. Unidade, décimo e centésimo. E assim por diante, né? Viria ali assim por diante. Quantas vezes o 5 cabe dentro do 8? Bom, cabe uma vez inteira, não cabe? Então, vai dar 8 menos 5, 3. Olha lá a nossa divisão. 5 e 3, a nossa decomposição. 5 e 3. Não deu o 3 aqui? A gente já fez a divisão por 3. Ah, eu colocaria o 0. Mas a ideia da divisão no algoritmo é o quê? O que eu faço com esses 2 décimos? Eu baixo esses 2 décimos. Então, vai ficar 32 dividido por 5, mas são 32 décimos. Não vou continuar na casinha dos décimos? O que separa mesmo a parte inteira da parte decimal? A vírgula. 32 dividido por 5 vai dar 6. 6 vezes 5, 30. 32 menos 30, 2. O que acontece com esses 5 centésimos? Eu abaixo aqui. Então, 25 dividido por 5, 5. 5 vezes 5, 25, que vai dar, vai dar 0. Ah, então olha lá, não deu o meu R$1,65?
deu. Então, eu posso efetuar a divisão direto ou eu posso pensar separadinho aqui num processo de cálculo mental. Belezinha? Todo mundo conseguiu chegar nessa resposta? Lembra? Ah, não, professor, eu não consegui, não tem problema. Vai lá, olha no Classroom, olha os slides novamente, assiste a aula de novo, que aí tem a explicação bem certinho. Vão pausando e vão anotando. Muito bem. Com isso, a gente pode responder que cada carretel de linha comprado por Dona Ruth custa R$ 1,65. Ok? Muito bem. E agora, como é que eu posso completar essa frase? Tempo para vocês. E aí, completaram? O que a frase está pedindo? Se eu dividir R$100 para 10 pessoas, pensa lá, R$100, vou dividir para 10 pessoas. Quanto que cada uma vai ficar? Ai, professora, é fácil. 10 pessoas vezes R$10 dá 100. Ah, mas a gente está pensando em divisão, então vamos pensar ao contrário. Lembra, na matemática eu posso ir e posso voltar. 100 dividido por 10 dá 10, porque 10 cabe 10 vezes dentro do 100, beleza? Então, respondido aqui. Trouxe o desenho aqui para vocês, ó. Se eu pegar 10 notas de R$10, forma uma nota de 100, não é? Ó, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Muito bem. Mas e pensando na divisão? 100, eu vou dividir por 10. Começo a divisão por 10. 10 dividido por 10, 1. 1 vezes 10, 10. 10 menos 10, 0. Hora que eu abaixo esse 0 aqui, é o meu zero da unidade. 0 dividido por 10, 0. Mas eu não tenho ali os centavos, que é tudo 0, então está completo ali. Tudo bem? Bem facinho, sem segredo nenhum aqui, né? E agora aqui na letra B? R$10 para 10 pessoas. Tempo para vocês.
Ai, professora, isso é muito fácil, porque 10 dividido por 10 vai dar 1. Opa, então vamos prestar atenção aqui no que eu tô querendo mostrar para vocês. Olha lá, primeiro a gente fez 100 dividiu em 10. Deu quanto? 10, não é? Agora a gente tá pensando em 10 dividido por 10. Vai dar 1. Sem segredo nenhum, né? Olha lá, 10 moedas de R$1, uma nota de R$10, beleza? Divisão bem simples. E agora, a letra C, R$1 para 10 pessoas, vai dar inteiro ou vai dar partes desse inteiro? Vai dar reais inteiro, igual a gente viu aqui, ó, R$10 e R$1, ou vai dar partes do real? Tempo para vocês. E aí, o que aconteceu? Ai, professora, 10 centavos. Isso! Então quer dizer que se eu pegar 10 moedas de 10 centavos, vai fazer uma moeda de R$1, não é? Se eu pegar a divisão, presta atenção aqui na divisão. Quantas partes inteiras o 10 cabe dentro do 1? Nenhuma. Lembra que a gente fez aqui o 3 dividido por 5? Nenhuma. Então, eu vou trabalhar na casa dos décimos. Se eu vou para a casa dos décimos, eu preciso trabalhar depois da vírgula. Tudo bem até aqui? Sem segredo nenhum. Então, vamos organizar aqui, ó. Então, agora eu tenho 1 dividido em 10 e deu 10 centavos. Tudo bem? Vamos lá.
E agora, R$1 para 100 pessoas. Presta atenção aqui no que a gente organizou, ó. A gente foi dividindo sempre por 10, não é verdade? Depois eu dividi por 100. Quando eu fui dividindo por 10, o que foi acontecendo com a minha suposta vírgula? Foi sendo deslocada. E aqui, o que será que vai acontecer? R$1 dividido para 100 pessoas. Tempo para vocês. E aí, o que aconteceu? Bom, se eu peguei R$1 e dividi por 10, deu 10 centavos, R$1 dividido para 100 pessoas vai dar 1 centavo. Observa aqui a vírgula, olha o que aconteceu com a vírgula aqui, ó. Vamos observando ali, tá bom? Então, quer dizer que R$10, né? R$10, R$1 dividido para 100 pessoas vai dar 1 centavo. Eu vou precisar 1 centavo, 1 centavo, 1 centavo, vou precisar 100 vezes o 1 centavo para dar R$1, certo? Muito bem. Pensando nisso, a gente organiza as divisões aqui, ó. Olha lá. 100 dividido por 10, 10. Observe o padrão. 10 dividido por 10, 1. Olha a vírgula. Estava aqui, deslocou uma. Estava aqui, deslocou uma. Certo? Porque está dividido por 10. Olha a vírgula. Estava aqui, deslocou uma. Não é? Ó, deslocou uma, porque está dividido por 10. R$1. Estava aqui, deslocou quanto? 2, porque está dividido por 100. Observaram esse padrão?
Com esse padrão, eu vou deixar um desafio aí para vocês. Utilizando o pensamento do exercício anterior, vocês vão calcular todas essas divisões aqui e vão criar uma regra, tá bom? Tempo para vocês.
E aí? Fizeram a divisão? Vamos organizar a divisão aqui? Vamos fazer junto com a prof? Vamos lá. A prof já escreveu aqui no quadro, ó. Adiantei aí um pouquinho. Então, o que vai acontecer? Vou dividir por 10. Bom, eu tenho que pensar quantas vezes o 10 cabe dentro do 7. Nenhuma vez. Então, eu vou começar a minha divisão pelo 72. Essas divisões, a prof está fazendo de um jeito mais rapidinho, porque a gente já teve aula de divisão, a gente já teve retomada de divisão, por isso que a prof está entendendo que vocês já sabem fazer a divisão. Mas acompanha comigo com calma aqui, tá bom? 72. Quantas vezes o 10 cabe dentro do 72? Cabe 7 vezes, não é? 7 vezes 10, 70. 72 menos 70, 2. O que eu vou fazer com esse 3? Vou baixar o 3. Muito bem. Quantas vezes o 10 cabe dentro do 23? 2 vezes. 2 vezes 10, 20. 23 menos 20, 3. O que eu vou fazer com o último 3? Baixar. 33. Quantas vezes o 10 cabe dentro do 33? 3 vezes. 3 vezes 10, 30. 33 menos 30, 3. E agora? Como é que eu vou continuar essa divisão? Paro aqui? O número só existe até aqui? Será? Não, professora, a gente está trabalhando com os números racionais. Então, eu tenho a parte decimal. Quem que é a parte decimal? Décimos. Então, quer dizer que aqui eu posso colocar um 0 e continuar a minha divisão. Porque lembra? 3 unidades é a mesma coisa que 30 décimos. A gente já fez a equivalência de fração lá atrás, no exercício anterior. Então, eu posso dizer que 30 dividido por 10 vai dar 3. Mas, professora, a gente está trabalhando nos décimos. Então, esse 3 aqui é referente a 3 décimos. E o que separa a parte inteira da parte decimal? A vírgula, certo? Então, menos 30 deu 0. Tudo bem? Olha, a gente tem que usar o pensamento do exercício anterior e elaborar uma regra. Vamos pensar no padrão. Dividir por 10. Se a vírgula estava escondidinha aqui, lembra disso? Ó, olha lá a vírgula escondidinha aqui. Vai acontecer o quê? Deslocou uma casa, porque eu tenho um 0 aqui. Vamos guardando. Ai, professora, mas isso está bem parecido com o exercício de multiplicação, né? É, está bem parecido, é isso mesmo. Muito bem. Se eu pensar que eu desloquei uma casa, aqui quanto será que eu vou deslocar? Se é 100, eu vou deslocar 2 casas. Vou fazer a divisão mais rapidinho aqui, ó. Então, vou começar pelo 723. 7 vezes 100, 700. Vai sobrar 23. Baixa o 3. 233 dividido por 100, 2. 233 menos 200, 33. Vou ter que pôr um 0 aqui, professora. Mas tem 0 aqui? Tem, escondidinho na casa dos décimos. Ah, então eu posso pensar que 33 é a mesma coisa que 330 décimos. Mas está na casa dos décimos? Tem que separar lá, porque eu tenho que continuar na casa dos décimos. Que vai dar o quê? 3, que dá 3 vezes 100, 300, sobra 30. Ai, professora, mas ainda eu tenho que acrescentar mais um 0. Tem, eu posso acrescentar, que agora é a casinha dos centésimos. Então, 300 na casinha dos centésimos, 300, sobra nada. Olha lá, ó. 2 zeros, deslocou 2 casas. Se eu pensar que um 0 deslocou uma casa para a esquerda, 2 zeros deslocou 2 casas para a esquerda, 3 zeros vai deslocar 3 casas para a esquerda. Se a vírgula está aqui, ó,
Então, ela vai ficar onde? 7,7 inteiros e 233 milésimos, certo? Olha lá, dividido por 10, dividido por 100 e dividido por 1000. Então, qual a regra que a gente vai montar? Desloca-se a vírgula para a esquerda, tantos quantos forem os zeros. Olha lá, 1 zero deslocou uma casa, 2 zeros, 2 casas, 3 zeros, 3 casas. Ah, professora, são palavras inversas, né? Multiplicação, desloco para direita. Divisão, desloco para esquerda. E a multiplicação e a divisão não são operações inversas? Tá explicado. Muito bem. Baseado nisso, tempo para vocês.
E aí, pensaram? O que o exercício está dizendo? Joana ganhou R$ 64,40 de mesada, que deverá distribuir a ideia de divisão durante os 10 dias de aula que terá nesse mês. Então, ela recebeu um valor, nesse mês vai ter 10 dias e ela tem que distribuir, ou seja, ela tem que dividir esse valor para esses 10 dias, para todo dia ela ter dinheiro para o lanche. Qual valor ela poderá gastar por dia para que não falte dinheiro em nenhum dia? A ideia, então, é a ideia de divisão. Vou dividir R$ 64,40 por 10. Professora, bem fácil. Por que é bem fácil? Se eu divido por 10, eu desloco a vírgula uma casa para a esquerda. Então, se era R$ 64,40, vai passar a ser R$ 6,44. Olha lá, se eu deslocar, vai ficar R$ 6,44. Esse zero eu preciso pôr? Não, não preciso pôr, porque lembra? Se eu falo 0,3 ou eu falo 0,30, é a mesma coisa. Se eu falo R$ 6,44 ou 6,440, são equivalentes. Muito bem. Com isso, ela vai ter quanto por dia para gastar? Vai ter R$ 6,44 por dia para gastar durante esses 10 dias. Tudo bem? Ai, professora, mas eu ainda estou em dúvida, eu estou duvidando se é isso mesmo. É só eu fazer o quê? R$ 6,44 vezes 10. E vezes 10 é fazer o quê? Deslocar a vírgula para a direita, uma casa. 64,40. Belezinha? Muito bem. Esse exercício vocês vão fazer de tarefa, tá bom? Para montar um mecanismo, Jorge precisa de 7 metros de fio de cobre, cortados em pedaços de 40 metros. 0,14 metros. Bom, então pensa lá, o fio, 7 metros. Eu vou ter que cortar em pedaços de 0,14 metros, certo? Ou seja, vou ter que cortar em 14 centímetros. Quantos pedaços Jorge vai obter usando a quantidade total desse fio? A ideia é do quê? Pegar o fio dos 7 metros e cortar em pedaços de 14 centímetros. Tenho que lembrar, 1 metro, 100 centímetros, né? Então, quantos pedacinhos ali eu vou ter ali dentro desses 14 centímetros? O que será que vocês vão fazer? Vão fazer a divisão vou fazer a soma de 14 mais 14 mais 14 até se chegar no 7? É uma estratégia. Vou pensar na divisão? É a melhor estratégia. Mas como que isso vai ficar? Vamos lá. Anotem aí, vou dar um tempinho para vocês anotarem essa questão, porque ela é uma tarefa.
Anotaram? Bem caprichado? Já foram pensando como é que vai? Vão fazer aí essa atividade? Próxima aula a gente retoma. Então, na aula de hoje, a gente viu divisão por 10, 100 e 1000, lembrando do deslocamento das casas, e a gente viu a divisão de números racionais na forma de decimal. Tudo bem? Muito bem. Com isso, a gente encerra a aula de hoje. Eu vou deixar um beijo bem grande para vocês, com muito carinho, retribuindo o carinho que eu tenho recebido de vocês, dizendo, fiquem em casa, se cuidem muito, porque logo, logo eu tenho certeza que a gente vai estar junto de novo.